Eu não sei se todos conhecem ou já ouviram falar daquele livro e também daquele filme, As Crônicas de Nárnia. Aquele filme do leão e do menino. O escritor desse livro, o nome dele é C.S. Lewis. E ele ficou muito conhecido por esse livro em específico, mas além desse ele escreveu vários outros. A história de vida dele é bastante longa, mas resumindo, bem resumidamente, ele era uma pessoa que não era cristã, e em um certo momento da vida dele, conversando com alguns amigos dele, ele se tornou um cristão. E nesse caminhar como cristão, ele escreveu alguns livros cristãos. E um deles, provavelmente o mais significativo, depois de Crônicas de Nárnia, que também é um livro cristão, apesar de fantasioso, é um livro chamado Cristianismo Puro e Simples. É um livro que me impactou muito quando eu li, e até hoje, quando eu vou ler algum trecho dele novamente, sempre me impacta novamente. Como vocês devem imaginar, é um livro que fala sobre o cristianismo, sobre o que é ser um cristão, o que é viver de uma forma cristã, de uma forma pura e simples. De uma forma bem simples de se ver, de uma forma bem simples de se ler. E um dos capítulos, um dos que mais me chamou a atenção, por sinal, é chamado de O Grande Pecado. Nesse capítulo ele fala sobre o pecado do orgulho, sobre o quanto o orgulho corrompe os nossos corações, o quanto ele é inerente à natureza de cada um de nós, o quanto cada um de nós temos orgulho e o quanto o orgulho destruiu a humanidade. Desde Adão, desde mesmo Satanás, que por orgulho queria ser maior do que Deus, Adão que queria ter a mesma posição de Deus e conhecer o bem e o mal, e cada um de nós temos um pouco desse orgulho. Eu concordo com ele, eu acredito que todos nós temos uma boa dose desse orgulho. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas todos nós somos orgulhosos de alguma forma, em alguma proporção. E nós, como seres humanos orgulhosos, seres humanos arrogantes e achando que somos maiores ou melhores do que os outros, como somos, nós não gostamos de sermos corrigidos. Ninguém aqui gosta de estar fazendo algo de uma forma e a pessoa chegar e corrigir e dizer: não é desse jeito, não, deixa que eu faço, deixa que eu ajeito para você, eu faço isso, faço aquilo. Ninguém gosta disso. A gente tem orgulho, a gente não gosta de que as pessoas nos mostrem a forma como elas querem fazer, porque a gente já acha que já sabe por natureza. Ninguém gosta de que as pessoas toquem no seu erro. Ninguém gosta de que seja demonstrado o seu próprio erro. Ninguém gosta de ser corrigido na sua falha e no seu problema. Mas muito mais do que isso, muito mais do que não gostar de ser corrigido pelo erro, ninguém gosta de ser corrigido por aquilo que não errou, por aquilo que não falhou. Aí mesmo que o orgulho cresce, a gente fica: eu nem fiz nada. Quando eu era criança, às vezes a minha mãe me corrigia e às vezes eu não tinha feito nada, ou pelo menos na minha cabeça eu não tinha feito nada. A gente imagina não ter feito nada, no fundo. E aí a gente começa a argumentar: não, porque eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, o que você está falando? Ai, não sei o quê. E a gente se sente ferido, porque a gente acredita que não fez nada. E ninguém gosta de ser injustiçado. Eu acho que uma das coisas que a gente, como ser humano, mais odeia é ver a injustiça. É ver as pessoas sendo injustiçadas, acontecer algum problema, algo de errado, algo ruim acontecer e aquela pessoa não teve culpa nenhuma. E nós vendo aquela situação, nós nos sentimos mal, nós queremos tomar a situação e dizer: não faça isso, não faça essa injustiça com essa pessoa. Ninguém gosta. E quando nós somos, normalmente a gente fala, né? Eu não vou levar esse desaforo para casa. Aqui eu vou resolver. Teve esse problema, eu vou resolver aqui, eu não levo o desaforo para casa. E isso é uma atitude que parece muito comum, as pessoas falarem: eu não levo desaforo para casa, eu não levo problema para o meu lar, eu não vou deixar isso acontecer, eu não sou injustiçado. Isso é tão comum quanto tomar um café da manhã, ouvindo as notícias do dia, comendo um pãozinho. É muito comum. Mas, agora sim, eu vou pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias comigo em Lucas 23, do verso 13 em diante. Lucas 23, do verso 13 em diante. Nós veremos a maior injustiça
que a humanidade já cometeu. Nós veremos a maior injustiça que já aconteceu nesse mundo. E por mais incrível que pareça, poucos, quase nenhum, olhavam e se revoltavam com a injustiça que aconteceu. Poucos ou quase nenhum diziam: vamos fazer diferente, não vamos fazer isso, não vamos cometer esse erro. Ao contrário, a maioria apenas dizia: continuem, façam isso, cometam isso. Vou convidar os irmãos a ficarem de pé para nós fazermos a leitura bíblica. Lucas 23, a partir do verso 13, diz assim: Pilatos então reuniu os principais sacerdotes, as autoridades e o povo e lhes disse: Vocês me apresentaram este homem como sendo um agitador do povo, mas tendo-o interrogado na presença de vocês, nada verifiquei contra ele dos crimes que vocês o acusam. Nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para cá. Assim é claro que ele não fez nada que mereça a pena de morte. Portanto, após castigá-lo, ordenarei que seja solto. E ele era obrigado a soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: Fora com este! Solte-nos Barrabás. 19. Barrabás estava preso por causa de uma revolta na cidade e também por homicídio. Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez ao povo. Eles, porém, gritavam mais ainda: Crucifique-o, crucifique-o. Então, pela terceira vez, Pilatos lhes perguntou: Que mal fez este? De fato, não achei nada contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, mandarei soltá-lo. Mas eles insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o clamor deles prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da revolta e do homicídio, a quem eles pediam, e, quanto a Jesus, entregou à vontade deles. Vamos orar? Senhor, mais uma vez estamos na Tua presença, meu Pai, para pedir que o Senhor ilumine a cada um de nós, meu Pai. Que o Teu Santo Espírito esteja agindo no coração de cada um dos aqui presentes, em especial no meu, para que a minha boca, a minha fala, Deus, seja apenas aquilo que vem do Teu coração. Apenas aquilo que vem da Tua vontade, meu Pai. Mas que também os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão assistindo pelo vídeo, meu Pai, possam também receber do Teu Santo Espírito, para ouvir, ó Deus, aquilo que vem da Tua vontade, para aprender a Tua palavra, para receber do Teu santo e poderoso discernimento, conhecimento da Tua santa palavra, Jesus. Nós Te agradecemos e pedimos porque sabemos que o Senhor já está aqui, presente junto de nós, em um nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar, por favor. O texto bíblico descrito aqui é com certeza um dos mais fortes da Bíblia. É com certeza um dos textos que mais deveria mexer com o nosso coração, com o peso da nossa alegria, e um dos que mais deveria nos fazer ter mudanças completas em nosso coração. Quando eu leio esse texto, a primeira coisa que me vem à cabeça, como eu falei, nós não gostamos, odiamos a injustiça, que ódio desse povo. O que esse povo estava na cabeça, estava com titica na cabeça, para fazer um negócio desse? Para ver um homem assassino e escolher soltá-lo ao invés do seu próprio Salvador. O que esse povo estava pensando quando eles quiseram matar aquele que veio para salvar? Quiseram colocar para a morte aquele que veio para salvá-los. Aquele que trouxe a vida foi levado à morte, porque o povo tomou uma decisão errada. Nos versículos 14 e 15, que foram os primeiros lidos, a gente vê que o rei Herodes e Pilatos, eles foram contra a morte de Jesus. Os próprios governadores. Os governadores que não eram bons. A gente precisa lembrar, a gente está estudando hoje os reis de Israel. A gente vê Davi instituindo cada vez mais o Senhor. A gente vê Salomão no início do seu reinado, Saul no início do seu reinado, trazendo Deus para o meio do povo. Mas Herodes e Pilatos não eram esse tipo de reis. Não eram esse tipo de governadores. Muito pelo contrário. O que eles menos queriam
era isso. Mas esses governadores, pessoas más, cruéis, ruins, conseguiam ver a bondade em Cristo. Conseguiam ver que ele não era a pessoa que o povo dele, que o povo do próprio Deus, do próprio Cristo, estava dizendo ser. E eles não queriam colocar Jesus para a morte. Eles não queriam levar o nosso Deus para ser condenado a algo que ele não era condenável. E eu acho interessante que no verso 16 desse capítulo 23, diz assim: portanto, após castigá-lo, ordenarei que seja solto. Pilatos, dizendo aqui, ele estava acima de todos do seu povo. Ele era o maior, a não ser Herodes, que era maior que ele, mas naquela região Pilatos era o maior. E ele diz assim: eu vou castigá-lo, tudo bem, eu vou fazer pelo menos um pouquinho do que vocês estão falando. Não é o mesmo castigo da crucificação, provavelmente haveriam algumas chicotadas, algumas chibatadas, mas depois eu vou soltá-lo. E ele tenta convencer o povo de soltar a Cristo, de soltar Jesus. E o povo diz: mate-o, solte Barrabás. Ainda que o próprio governador daquela região dissesse: vamos soltar, não precisa fazer isso, ele não merece esse castigo, todos diziam: mate-o e nos solte Barrabás. Todo o povo olhou para um homem perfeito, um homem justo, um homem que não como nós, pois nós fomos justificados pelas obras dele, mas ele, diferente de nós, nasceu justo, nasceu perfeito, viveu perfeito, olhou para ele e decidiu crucificá-lo. O povo de Deus, infelizmente, sempre decidiu por decisões como essa. Como assim sempre decidiu por decisões como essa? Em toda a Bíblia nós vemos muitas vezes o povo se desviando dos caminhos do Senhor e tomando decisões que vão completamente contrárias àquilo que Deus queria. Em Êxodo 32, no versículo 8, quando o povo está fugindo do deserto, a gente vê a criação do bezerro de ouro. Diz assim: e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Será que o povo não sabia que não era um bezerro que havia tirado eles da terra do Egito? Será que o povo não sabia quem era o Deus verdadeiro que havia o tirado da terra do Egito? Na Torre de Babel, quando acontece a confusão das línguas, o povo querendo se tornar como Deus, criando algo de atitudes enormes, uma torre de altitude tão grande, não para adorar ao Senhor, não para fazer bem ao povo, mas simplesmente para dizer: eu sou o maior, eu sou tão grande como Deus. Em Juízes, 4 vezes aparece a expressão: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais certo. 4 vezes aparece essa expressão, mas muito mais vezes nós vemos o povo se desviando dos caminhos do Senhor e fazendo o que cada um achava certo. Infelizmente, o povo tomava as atitudes de acordo com aquilo que gostaria e se desviava do caminho do Senhor. Todos sempre tentaram fugir de Deus. Todos sempre tentaram tomar as suas decisões conforme o seu entendimento. A gente poderia citar aqui mais inúmeros e inúmeros casos. Sansão fez isso, Caim fez isso, Saul fez isso, Jeroboão fez isso também, Judas Iscariotes também fez isso. Quantos e quantos mais casos a gente vê na Bíblia? O povo sabendo o que é para ser feito, sabendo o que deve ser guiado, sabendo onde eles devem ir, como eles devem agir. O povo sabe, o povo conhece o seu Deus, mas eles decidem tomar a decisão segundo a sua própria vontade, segundo a sua própria razão. Porque seguir a Deus custa. Seguir a Deus arde em nosso coração. Seguir a Deus dói. Seguir a Deus é olhar para o nosso próprio orgulho, olhar para dentro de nós e dizer: eu não quero ser mais assim. Eu estava errado. Eu estive errado durante todo esse tempo, mas eu vou aceitar aquilo que o meu Deus ordena. Quebrar o orgulho.
quebrar quem nós somos, para aceitar aquilo que Deus ordena. Todos eles poderiam ter aceitado ou recusado a Deus. Todos eles sabiam muito bem o que estavam fazendo. Eles tinham noção. O povo sabia quem era o Deus que havia tirado eles do deserto. Jeroboão conhecia o Deus do rei Salomão, conhecia o Deus do rei Davi, do seu avô, mas ele decidiu adorar a outros. Sansão sabia de onde vinha a sua força, mas ele decidiu se prostrar aos pés de outros deuses, a outras mulheres, a outros senhores. E os judeus também sabiam a quem eles estavam crucificando. Eles tinham conhecimento de que eles estavam crucificando o Filho do Deus vivo. Mas eles não queriam aceitar que outra pessoa vinha dizer a eles o que devia fazer. Mas como assim, Mateus, eles sabiam? Vou convidar os irmãos para abrirem comigo em João capítulo 19. João capítulo 19, os versos 6 e 7. Nos diz assim: Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifique, crucifique. Pilatos repetiu: Levem-no daqui, vocês mesmos, e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. E os judeus responderam: Temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Todos sabiam o que estavam fazendo. Todos tinham consciência do que estava sendo feito. Talvez eles ainda duvidassem de ele ser realmente o Filho de Deus, mas tudo levava a crer que ele era. Se eles olhassem para os profetas, se eles olhassem para a vida de Cristo, aquele só podia ser o Filho de Deus. Mas eles decidiram ignorar todos os sinais e fazer conforme a sua própria vontade. Decidiram fazer conforme aquilo que eles gostariam de ser feito. E quando nós olhamos para esse povo, para os judeus, para essas pessoas, para todo o restante do povo que estava junto com eles, e talvez alguns nem eram judeus, nem sabiam exatamente o que estava acontecendo, mas junto com a multidão, vendo o coro com aquela multidão, diziam: crucifique também, crucifique também. A gente diz: o que esse povo fez? Eles mataram o meu Salvador, eles mataram o meu Deus, eles mataram o meu Senhor. Eles crucificaram o meu Jesus. A gente quer falar isso. Mas nós também escolhemos Barrabás. Nós também rejeitamos a Jesus e condenamos ele naquela cruz, junto com o povo. Nós também colocamos ele naquela cruz. E aí agora talvez os irmãos pensem: mas eu não estava lá e se eu tivesse eu não ia fazer isso. A questão é que sempre que nós rejeitamos a mensagem de Cristo, sempre que nós ouvimos a palavra do Senhor e não a seguimos e não fazemos conforme aquilo que o Evangelho nos manda, nós estamos crucificando Jesus junto com o povo. Nós estamos gritando: eu aceito o pecado, eu aceito um assassino, eu aceito Barrabás, mas eu prefiro Cristo na cruz. Sempre que nós rejeitamos a palavra do Senhor. Sempre que nós vivemos duas formas do Evangelho, vivemos um dentro da igreja e outro fora, nós estamos rejeitando a Cristo. Sempre que nós sabemos o que deve ser feito, mas não fazemos, porque acreditamos que nós é que somos os conhecedores, nós é que somos os sábios, nós estamos rejeitando a palavra de Deus e estamos crucificando a Cristo mais uma vez. Estamos dizendo: o Senhor deveria estar naquela cruz. E por mais que nós não tenhamos controle sobre o nosso pecado completo, a gente sabe que o pecado nos dominou, que o pecado está na nossa carne. Nós, muitas vezes, tomamos decisões conscientes de pecar. Nós conscientemente erramos, nós conscientemente pecamos, e é desses momentos que nós estamos falando. Momentos em que a gente sabe que tem a oportunidade de falar da palavra. Porque aquele que sabe que pode fazer o bem e não faz, esse também comete pecado.
Momentos em que nós podemos fazer o bem para o outro, mas preferimos olhar somente para nós mesmos. Nós estamos rejeitando a palavra de Deus, porque nós não estamos fazendo segundo aquilo que o Evangelho nos manda. Quando nós acreditamos ser autossuficientes, que tudo a gente consegue fazer, que não dependemos do Senhor, que nós queremos buscar mais e mais, nós estamos rejeitando a palavra também. Porque a palavra nos diz que nós precisamos de Deus, que Ele é o nosso sustento, que Ele é a nossa segurança. Quando nós aceitamos a cultura do mundo e a vontade do mundo para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa vida, nós também estamos rejeitando a Jesus. Em especial, Pilatos fez isso. Pilatos fez isso quando nós olhamos no verso 24. Ele diz assim: então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido, por pressão popular. Porque ficou com medo de uma revolta popular, porque ficou com medo do que o povo poderia fazer, porque ficou com medo do que falariam dele, porque ficou com medo de dizerem que ele era um governador com medo, medroso, que não tinha a linha dura. Ele ficou com medo do povo. E ele decidiu crucificar o nosso Salvador. Pilatos decidiu por isso. E nós, muitas vezes, por pressão popular, por pressão do mundo, nós crucificamos a Cristo também. Quando nós aceitamos aquilo que as pessoas nos dizem. Quando nós aceitamos o pecado dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, dentro do nosso dia a dia, por pressão do mundo. Pelo que as pessoas vão dizer. Sempre que ignoramos a Cristo e deixamos de lado a sua palavra, a sua vontade, o seu evangelho, a gente está gritando para Deus: crucifica Jesus e solta para nós Barrabás. Isso é muito pesado. Isso é muito forte. E esse é o peso e a autoridade do pecado sobre a nossa vida. Muitas vezes nós ignoramos e muitas vezes a gente até quer culpar Satanás por tudo, mas muitas vezes nós mesmos tomamos a nossa decisão. Nós tomamos a decisão de pecar conscientemente. A gente sabe que aquilo é um pecado, a gente sabe que aquilo é um erro, mas é prazeroso, mas é bom, mas é gostoso. E a gente vai lá e, pensando intuitivamente, a gente peca. A gente faz. Porque é mais fácil dessa forma. E o peso do nosso pecado foi o que levou Jesus a ser entregue numa cruz. Foi o que levou Jesus a morrer. Foi o que levou Jesus a ser morto. É interessante nós pensarmos nisso, porque esse peso desse pecado levou o nosso Cristo a morrer. Mas a morte do nosso Cristo foi o que nos trouxe a possibilidade de também sermos salvos. Que nos trouxe a possibilidade de sermos resgatados. Que nos trouxe a possibilidade de hoje estarmos aqui juntos. Por mais que o povo condenou a Jesus Cristo, por mais que o povo entregou Jesus para a morte e soltou a Barrabás, uma coisa aconteceu antes disso. Jesus se entregou. Ninguém tem autoridade sobre o Filho de Deus, aquela que não é dada pelo próprio Deus. Nada foge do controle do nosso Senhor. Se Jesus foi morto, foi porque o povo condenou, mas muito antes foi porque Jesus já se entregou para nos salvar. Já se entregou para que nós fôssemos salvos. Hoje compete a nós aceitarmos essa entrega dele. Aceitarmos que ele se entregou em nosso lugar, para que nós fôssemos salvos. Para finalizar, eu queria ler com os irmãos o livro de Romanos, capítulo 5, verso 10. Romanos 5, 10 diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais
estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Hoje, nós somos reconciliados pela morte. O povo cometeu um engano de condenar a Cristo. Nós não podemos condenar o povo, porque sempre que nós rejeitamos a sua palavra, nós estamos cometendo o mesmo erro, o mesmo problema. Mas hoje, nós somos reconciliados com Deus por meio dessa morte. Deus, Ele nunca erra. Ele está no controle de todas as coisas. E até mesmo a morte do seu filho foi um plano de Deus para que hoje nós pudéssemos ser reconciliados com Ele. Para que hoje nós pudéssemos estar perto dEle, estar próximos dEle, viver com Ele uma vida de glória, de graça e de amor. E é hoje isso o que Ele nos proporciona, por meio da morte e da ressurreição de seu Filho Jesus Cristo. Amém? Vou convidar os irmãos mais uma vez a colocarem de pé para a gente estar orando. Senhor Jesus, muito obrigado, meu Pai, por mais esse dia, meu Deus. Por mais esse momento que nós podemos ler e aprender e orar sobre a Tua palavra, Deus. Meditar sobre aquilo que o Senhor tem para nós. Nós somos muito gratos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Porque o Senhor tem feito a Tua vontade nas nossas vidas. E nós pedimos que o Senhor faça cada dia mais e mais. Que o Senhor nos conduza segundo aquilo que o Senhor quer que façamos. Segundo aquilo que o Senhor sabe que é o melhor para cada um de nós e principalmente o melhor para que a Tua palavra seja anunciada a todo canto da terra, Senhor. Nós confiamos em Ti, confiamos na Tua palavra e entregamos a nossa vida em Tuas mãos, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.